Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. Isso porque começou a nova fase do Superman Absoluto e que trouxe algumas polêmicas para o personagem. Escrita por Jason Aaron e ilustrada por Juan Ferreira, a edição 15 do Superman Absoluto coloca o herói atuando em Metrópolis e finalmente aceitando o nome de Superman. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que apoia o canal e agora sim, bora pro vídeo. A história começa com uma narração do Kal de que demorou algumas semanas, mas finalmente está se sentindo em Smallville, especialmente após a saída dos repórteres. As pessoas dizem que só dá para ouvir o vento em Smallville, mas Super discorda. Ele escuta um barulho, enquanto ele conserta o antigo trator dos Kents. Superman relata que dia e noite sempre há um barulho, sempre há alguém pedindo socorro. Ele coloca o seu traje e faz o que os seus pais iriam fazer. Eles iriam chamar o Superman. O herói comenta que nunca gostou desse nome, mas recentemente não tem se importado com isso. Afinal, ele sabe quem é. Ao sair voando por Smallville, ele é observado por Lana Lang, e um dos moradores fala que, desse jeito, ele jamais irá terminar de arrumar o trator. E só lembrando, que a população de Smallville sabe que o Superman é o Kal. O Superman impede que uma represa se rompa usando a sua capa. Depois, o herói voa até a empresa de Winslow Schott. Kal-El não está de brincadeira e chega usando sua visão de calor. O Azulão comenta que as fábricas de empresa de brinquedos do Schott vêm sofrendo diversos incêndios. Esses incêndios mataram pessoas, e Schott se livrou pagando uma fiança. Além disso, Schott ficou bilionário com crianças montando brinquedos, trabalhando em turnos desumanos. E ele espera que isso mude agora. Schott, totalmente apavorado, pergunta quem é ele, e o herói apenas fala para perguntar para Lazarus. Pessoas como ele se achavam intocáveis, mas elas não vão mais fazer isso, não com o Superman observando tudo. Nenhum dos ricos é intocável. O Superman está ali, olhando tudo. E esse foi meio que o momento Batman ano 1 do Superman. O Clark voa até a antiga base do Brainiac em Nevada, mas o robô não está mais lá. Superman consegue sentir que ele esteve ali há semanas. O cheiro do Brainiac está no ar, e tem cheiro de morte. As cidades engarrafadas foram todas destruídas. E o Superman conversa como se estivesse com um sol no traje. Ele verificou cada ponta. Não há nada de Krypton naquele laboratório. A verdade é que Kal está com saudade do sol, mas infelizmente o traje não reconhece mais esse programa. Ao destruir o laboratório, Superman fala que todo o planeta está quebrado e não sabe se vai conseguir consertar tudo. Ele voa até Orangtown e lá visita Ra's al Ghul. A população do Paquistão não o matou, e sim o prendeu. Ra's se queixa que a sua empresa negou que ele se banhasse no poço de Lazarus, e por isso está envelhecendo. Os acionistas cortaram qualquer contato com Ra's, e ele está sozinho e furioso com o que aconteceu. Caso o vilão consiga sair dali, ele vai matar todos os acionistas e recuperar sua empresa. Superman não está ali para escutar as queixas dele, e sim porque as coisas não estão finalizadas entre eles. Sem dúvida, o Ra's concorda com isso. O herói vê no Ra's uma certa esperança, pois no passado, o vilão tentou ajudar mesmo o mundo, e se perdeu na sua ganância. Ele espera que possa convencer Ra's a voltar a acreditar na humanidade novamente. Ele entrega um livro de poemas e orações escritos por crianças. E o vilão ri alto dessa tentativa patética de reabilitá-lo. O herói vai embora e deixa o livro ali, longe do alcance do Ra's. E com isso, voltamos para o Kansas. Superman foi o responsável em impedir que um incêndio se alastrasse no Amazonas. Ele literalmente engoliu o fogo e cuspiu nas plantações do Kansas. Enquanto vemos essa imagem, o herói conversa sobre isso com Lois Lane em Metrópolis, no topo de um prédio, e vejam só, ao lado do planeta diário. A Lois realmente está impressionada com os feitos do herói, e pergunta se pode registrar isso para uma matéria. Clark não gostaria.
Ele ficou contente que as pessoas viram aquela reportagem de Smallville, mas ele não quer ficar aparecendo toda hora nas notícias. A Lois o interrompe e pergunta se ele não quer inspirar as pessoas, e depois tomar um drink com ela. O herói ignora o pedido de bebida e diz que só quer ajudar. E então, novamente, ele escuta um barulho. Ele pergunta para Lois em que direção fica Peoria, e após as indicações, Superman sai voando a toda velocidade. A ex-agente apenas pede que ele se cuide. E após mais um resgate, o Superman retorna para Smallville. A Lana está na sua fazenda para parabenizá-lo pelo esforço de consertar as coisas. É revelado aqui que a fazenda dos Kents está oficialmente no nome do Clark após a Lazarus sair da cidade. Só que o nosso fazendeiro aqui não consegue prestar muita atenção no que ela está falando, já que ele vem escutando aqueles barulhos sem parar na sua cabeça. Kal-El explica para Lana sobre sempre estar escutando alguém gritar, e a jovem pede que o mesmo tenha mais cuidado com a sua saúde. Claro, é bom ele salvar as pessoas e ajudar o mundo, mas do que adianta se ele ficar doente no meio do caminho? Todo mundo em Smallville quer o seu bem. A Lana também o convida para um jantar. E novamente Superman ignora o pedido de uma mulher bonita. Ao vê-lo voar, Lana elogia o seu novo traje, e que o azul combina muito mais com ele. Afinal, a Marta estava certa. E eu achei curioso que eles falaram que o traje antigo era preto, e tudo bem que o traje antigo não era um azul celeste, nem nada disso, mas era um azul escuro, não chegava a ser preto aquilo, né? Então eu não sei porque ela tá chamando aquele antigo traje de preto, ou eles vão fingir que de fato o traje sempre foi preto. Enfim, depois de toda essa conversa, o Superman volta pra prisão pra conversar com o Ra's. Ele mesmo lê os poemas das crianças, e o vilão ri desse ato que considera inútil. Clark tenta, nos dias seguintes, equilibrar melhor sua vida na fazenda e de super-herói. Ele salva um navio e confessa que é difícil ignorar os pedidos de ajuda. Ele se sente sujo ao não respondê-los. E, ao mesmo tempo, ele continua a ler as orações para o Ra's al Ghul. Na Tailândia, ele fica sabendo de uma criança com câncer sem família e a leva para ver uma montanha. E fica com ela até o seu último respiro. E o Superman, em narração, vai dizer que depois que essa criança morreu, ele voou até a estratosfera e ficou gritando por 1 hora sem parar. O seu grito foi tão alto que até alguns satélites mudaram de posição. O herói se pergunta por quanto tempo consegue aguentar mais. É o mesmo dilema de Ra's, que parece cansado de xingar o Superman toda vez que ele lê os poemas das crianças. Ele diz que está fazendo de tudo para dar mais tempo para a humanidade, mas talvez seja apenas mais tempo para eles sofrerem dos seus erros. No celeiro, ele contempla aqueles cristais que foram criados pelo Sol. De qualquer jeito, para o Clark, a Terra é a sua casa. Ele compartilha o mesmo mundo que os humanos, e é o seu dever ajudá-los. Ele é Kal-El de Krypton, Clark Kent do Kansas, Superman da Terra. Ele é todas essas coisas. Até mesmo aquele grito que o atrapalha significa vida. Sobrevivência nunca é silenciosa. A cacofonia significa que eles estão vivos. E há esperança. E após tanto insistir com o Ra's, ele finalmente cede e começa a recitar um dos poemas. A verdade é que é o silêncio o que o Superman deveria temer. E então, enquanto ele gritava no céu, surge Gavião Negro, que está ali para enfrentá-lo. E da última vez que a gente viu o Gavião Negro, ele tinha matado o Arqueiro Verde. Ele é um dos lacaios daquela sociedade que a gente está chamando de Liga da Justiça. Pelo que dá para entender, o Superman incomodou tanta gente rica e poderosa que mandaram o Gavião Negro para matar ele. Cortamos então para algum lugar no Missouri. O Brainiac caminha no meio da rua à procura de uma pessoa. O robô recebe uma ligação de Talia al Ghul, que diz estar precisando dele. Só que Brainiac recusa trabalhar mais um dia para Lazarus. Esse é o seu pedido de demissão. E ele desliga na cara da Talia. É nisso que vemos para onde que o Brainiac está indo. É a casa de um certo fazendeiro chamado Luthor. E aqui termina essa edição do Superman Absoluto. Na próxima edição, a gente vai ter uma luta aí do Superman contra o Gavião Negro. Talvez a gente até descubra um pouco mais do passado do Gavião Negro. E gostei de todo esse epílogo aqui envolvendo o Brainiac. Brainiac junto com Lex Luthor. Finalmente estamos chegando perto para saber a história desse Lex Luthor. E a polêmica toda dessa HQ é o fato deles estarem lentamente chegando no status quo do Superman principal na história do Superman Absoluto. É como se ele estivesse perdendo as coisas que deixavam essa história mais única. De fato, parece que o Superman tá
entrando no seu status quo clássico, mas ainda mantém aquela crítica social, né, do Superman intervindo nas classes altas, que é uma coisa que Grant Morrison já explorou nas HQs do Superman lá, dos 952. Desde a primeira edição, o Jason Aaron tá querendo fazer isso, e eu acho que ele continua com essa identidade. Eu acho que falta um pouco mais de substância na história, um pouco mais de qualidade. Eu vejo suas intenções, eu só não sei se ele tá conseguindo desenvolver bem essa ideia dele. Mas eu gosto da ideia de lentamente a história do Superman absoluto ficar um pouco parecida com a história do Superman principal. Nesse ponto, eu não concordo com a crítica, porque é uma coisa que pra mim faz sentido. Lentamente esse universo caminhar pra uma coisa mais default, porque os heróis estão inspirando a mudança, já que todo esse universo foi criado pelo Darkseid. E se essa é a intenção, eu gosto, eu não critico isso não. Eu não concordo com a polêmica. O que eu concordo é que a história poderia estar num nível de escrita melhor. Se bem que eu acho que essa edição foi bem escrita. Eu gostei da narração do Superman. Esse foi o grande ponto forte pra mim nessa edição. E claro, a ilustração dessa edição foi maravilhosa. Você vê que assim, as cores, o jeito que eles pintaram, com certeza é uma mistura de pintura digital com watercolor. Pra mim essa poderia ser a arte padrão de todas essas HQs a partir de agora do Superman absoluto, porque realmente é muito, muito, muito bonito essa arte e as cores. Cara, a capa nesse traço com essas cores, nossa, é sensacional. É sensacional. Mas enfim, essa aqui também é só a minha opinião, tá? Por favor, comentem aqui embaixo. E do mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC. E esse foi o vídeo da nova fase do Superman absoluto. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.